Bom dia e bem-vindos a este live event, este mês dedicado à cloud híbrida e multi-cloud. Eu sou o Jorge Bento, sou o diretor do jornal IT Channel e é um prazer estar aqui convosco. O tema que nos junta hoje é cada vez mais central, cada vez mais importante, no mercado que continua a crescer, um mercado que é necessariamente um mercado global, e este crescimento é impulsionado eh, pela necessidade de agilidade, de flexibilidade, de escalabilidade, mas também é um mercado que tem desafios em termos do que é a regulamentação, o compliance e a necessidade de cumprir toda a regulamentação cada vez é maior, cada vez é crescente e, portanto, algumas soluções eh, que inicialmente foram muito para a cloud, estão hoje a encontrar caminhos em soluções híbridas. É sobre tudo isto que nós queremos falar ao longo desta sessão. Quero agradecer aos leitores que se juntaram aqui a este live event e quero agradecer também aos nossos palestrantes pelo seu contributo, pela sua experiência e pela sua visão para tornar este debate verdadeiramente interessante, o que estou certíssimo que vai acontecer. Comigo, para moderar este painel, está a minha colega jornalista Marta Quaresma Ferreira, ao qual eu passo de imediato a palavra. Marta. Bom dia, Jorge, muito obrigada e bom dia a todos aqueles que estão aqui no nosso painel e também aqueles que ainda se estão a juntar. Como o Jorge já disse, hoje vamos falar sobre Hybrid Cloud e Multi-Cloud, mas antes de avançarmos para as perguntas e também como já é hábito e de forma também a apresentarmos aqui o leque de participantes que temos no nosso debate hoje para este tema, vou pedir a cada um que faça aqui uma pequena apresentação, também só para a nossa audiência conhecer aqui um pouco melhor os nossos participantes. E começando aqui por ordem alfabética das empresas que hoje nos acompanham. Temos connosco hoje a Akamai, aqui representada pelo Vítor Fernandes. Buenos dias, Vítor. Buenos días, Bem-vindo. Marta. Buen día. Bom dia. Obrigado. Gracias por invitarme a este evento, a este webinar, y hablar un rato de cloud y de la estrategia que tiene Akamai. Akamai, yo soy Víctor Fernández, soy el responsable de canal para España y Portugal. Para quien no conozca Akamai, es una compañía que tiene más de 25 años. Eh, Somos aproximadamente unos 12.000 empleados y facturamos 4.000 millones de dólares al año. Akamai es la fundadora del concepto de red de distribución de contenidos, la CDN que siempre se ha comentado, y de allí tanto lo que es la entrega a la seguridad de esos contenidos y a la cloud ha sido nuestro camino últimamente. Y esa es la idea. Obrigada, Vítor. Graças. Temos, Gracias, obrigado. temos também connosco hoje a Fujifilm, aqui representada pela Ana Baldris. Se um espanhol é bom, dois espanhóis ainda é melhor. Bom dia, Ana. Bom dia, Marta. Bem-vindo. Muito obrigada a toda a equipa, como habitude, da IT Channel, por permitir-me uma vez mais participar neste live event, que vamos a falar de Hybrid Cloud. Y voy a ofrecer nuestra visión como fabricantes, ¿no?, de soluciones de archivo de datos, haciendo ese foco en la seguridad y en la sostenibilidad. Eu sou a Ana Beatriz, como dijiste, Business Development Manager da Fujifilm em Portugal e em Espanha. Muito obrigada, Ana. Bem-vinda uma vez mais. Temos também connosco hoje na mesa a IBM, representada pelo Paulo Machado. Bom dia, Paulo. Bem-vindo. Bom dia, Marta, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à IT Channel pelo convite. Portanto, eu sou o Paulo Machado e tenho a responsabilidade comercial na IBM, pela IBM Cloud. Portanto, um tema que está na ordem do dia. Exatamente, muito obrigada, Paulo. Temos também connosco hoje a IP Telecom, aqui representada pelo Filipe Frasquilho. Bom dia, Filipe, bem-vindo. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado à IT Channel pela oportunidade. O meu nome é Filipe Frasquilho e sou responsável pelos serviços TI da IP Telecom e acho que a IP Telecom, pelo menos em Portugal, toda a gente o conhece. Portanto, depois falaremos mais à frente. Obrigado. Exatamente, muito obrigada, Filipe. Temos também connosco hoje a Red Hat, representada aqui pelo Sérgio Seabra. Muito bom dia, Sérgio, bem-vindo. Sérgio, só o microfone, peço desculpa. Exatamente, agora já o ouvimos. Obrigada, bem-vindo. Bom dia, Sérgio.
Bom dia a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Como disse, foi referido, chamo-me Sérgio Seabra, eu sou um dos responsáveis técnicos da Red Hat em Portugal bom, estou aqui para poder contribuir no que puder. Com certeza, muito obrigada, Sérgio. E aqui a fechar o nosso painel de ilustres convidados, temos também a Schneider Electric hoje aqui connosco, representada pelo Mário Pimentel. Bom dia, Mário, bem-vindo. Olá, Marta, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite da IT Channel para poder fazer parte aqui do painel. O meu nome é Mário Pimentel, eu sou aqui Account Manager na Schneider Electric. Na Schneider estamos verticalizados por segmentos de mercado. Eu sou responsável pelo segmento de mercado Cloud and Service Providers. Muito obrigada, Mário. Apresentações feitas, temos aqui os nossos 6 participantes do painel de hoje. Jorge, vamos à primeira pergunta. Passo a palavra Muito para bem. si. Muito bem, é isso mesmo. Vamos então iniciar este debate com o primeiro tópico, o primeiro tema que eu proponho aqui para discussão, e é vermos um pouco qual é o estado atual deste mercado da cloud híbrida e da multi-cloud. O que é que tem mudado? Bem, as coisas mudam muito rapidamente neste mercado em específico, e eu ia pedir ao Filipe Frasquilho, da IP Telecom, que faça um pouco uma visão do que é que mudou nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, e quais são as tendências que nota ao nível do mercado e dos clientes. Filipe? Mais uma vez, bom dia a todos. Bom, nestes últimos anos, nós todos sentimos, e não só para esta área, mas também para esta área, as alterações geopolíticas e que têm, curiosamente, indicado e levado a que as entidades, sejam elas públicas ou privadas, tenham uma percepção e uma necessidade de conseguir garantir que os seus dados estão num local que tenham confiança. E, portanto, aqui levanta-se a questão da soberania dos dados. Isso nós temos visto uma deslocação muito grande dos clientes na sua globalidade com este tipo de preocupações. E quando estamos a falar essencialmente da soberania dos dados, e, portanto, isso poderia, e numa situação normal, antes destes conflitos geopolíticos, dizer que, ok, se eu tiver os dados na União Europeia, eu consigo garantir que todas as componentes legais, todas as componentes de compliance estão asseguradas. No entanto, aquilo que tem acontecido mais recentemente, nós temos preocupações adicionais, porque a grande maioria das entidades não são europeias, e não sendo europeias, há aqui outras componentes legais que podem ser colocadas em cima da mesa. E, portanto, nós temos visto claramente essa movimentação, essa preocupação, e é algo que eu não sei se vai melhorar, eu espero bem que sim, para o bem de todos, mas não me parece que seja tão rápido quanto isso, e, portanto, este vai ser, nos próximos tempos, um foco muito grande das entidades. Adicionalmente, portanto, esta imprevisibilidade, como é óbvio, destes confrontos que existem e destas situações, têm levado também, inclusive, os hyperscalers já a demonstrar aquilo que já há muito tempo se diz, que acho que ninguém tem dúvida, e todos os que estão neste painel e todos os que nos estão a ouvir, que o mundo vai ser híbrido. Vai ser híbrido e multi-cloud, e por isso é que nós estamos aqui a falar. Cada vez mais essas componentes têm estado em cima da mesa, e ultimamente com o aparecimento da inteligência artificial ainda mais. Porque a inteligência artificial, como é óbvio, é necessário ter uma grande capacidade de computação, mas temos que ter a preocupação com os dados que lá colocamos. Mais uma vez, essa componente é fundamental, ter a garantia que eu sei onde é que estão os meus dados, eu consigo controlar os meus dados e eu consigo saber quem é que tem acesso aos dados. Atualmente são essas as grandes alterações que nós temos visto relativamente a este mundo, que evolui, como o Jorge disse bem, não é diariamente, mas é quase, e nós temos tentado responder às necessidades dos clientes para que eles fiquem mais confiantes, porque isso é que é fundamental. Haver confiança para que os sistemas possam funcionar corretamente e respondam às necessidades das empresas. Muito obrigado, muito interessante essa visão do repatriamento dos dados, e em muitos casos é mesmo o repatriamento dos dados, faça um movimento inicial. Eu colocava a mesma questão à Ana Baldes, da Fujifilm. Ana, o que é que tem visto mudar nos últimos anos em relação
a este mercado da cloud híbrida, da multicloud? Perfeito, estou totalmente de acordo com Filipe. Essa visão, na situação geopolítica atual, afeta muito e, como todos sabemos, não, o governo de Trump está a alterar a economia mundial, não é? Y no en el buen sentido en este momento. Nos estamos a ver realmente unas mudanças desde, evidentemente desde a pandemia, não é? O impacto que tuvo a pandemia. Pero estos últimos 2, 3 años vemos unas mudanças que podemos decir, por exemplo, prioridades de negocio, na segurança que Filipe comentaba, a conformidade, ¿no? Con normativas e com a eficiência operacional. Se falamos, por exemplo, da prioridade de negócio, muitas organizações anteriormente, não, adotavam uma abordagem de cloud first. E hoje vemos uma transição muito mais clara para um cloud, vamos dizer, muito mais pensado, não é? Mais o que podemos chamar em inglês um cloud smart, como onde a decisão de mover para cloud é muito mais estratégica. Se falamos de segurança, totalmente de acordo. Hoje vamos a falar, vemos que há muitas organizações que vão para a cloud pensando como uma estratégia de resiliência, como um plano de disaster recovery, por exemplo, não? Separação de workloads críticos respecto a experimentais, ou há uma muita mais preocupação com segurança multinível. E, como Filipe já mencionou, a estratégia da soberania dos dados. Isso é uma prioridade, não? Especialmente em setores regulados como a banca, saúde ou a administração pública, não é? Se falamos de conformidade, aí vemos que as organizações têm uma preocupação com as certificações dos fornecedores cloud. Vão ser muito mais exigentes, não? Van a pedir também umas ferramentas de governança multicloud, porque é muito mais complexo e complicado, não? E também, al final, essa inestabilidade provocada por la situação geopolítica actual, evidentemente está a aumentar os custos, não? E aqui vemos uma eficiência operacional e as organizações estão a olhar muito mais para a otimização de custos, não? Neste aspecto. E a multicloud, por exemplo, vemos que também deixou de ser uma questão de liberdade, não, tecnológica para passar igual a ser uma estratégia de controle e negociação com fornecedores. Não? Vamos a buscar formatos muito mais abertos para não quedar tão pouco encapsulados nisso que chamamos vendor lock. Essa seria a minha opinião. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo seu contributo. Vamos passar para o tema seguinte, Marta. Sim, sobre as oportunidades de negócio que são aqui abertas com a Hybrid Cloud e a Multicloud, e aqui pegando até na questão, aqui num dos pontos destacados pela Ana, sobre a questão da eficiência operacional, por exemplo, que é um dos aspectos que sabemos que a Hybrid Cloud e a Multicloud podem ajudar no negócio nesse sentido. E eu perguntava precisamente ao Paulo Machado da IBM, como é que nós sabemos que aqui a nossa audiência, e estando aqui no IT Channel, estamos a falar para parceiros de canal, e como IBM, quais é que considera que são as abordagens da Hybrid Cloud e Multicloud que estão a criar as oportunidades precisamente para os parceiros de canal que nos estão a ouvir, e quais é que são as áreas que considera que os parceiros podem valorizar mais ou colocar no topo da sua lista para tentar criar mais valor? Obrigado, Marta. Conforme já foi falado aqui anteriormente, de facto, o mundo cada vez mais vai ser hybrid cloud e multicloud. E o que temos vindo a assistir é que se tem vindo a evoluir muito nessa lógica, ou seja, os clientes e as empresas, no fundo, têm cada vez ambientes mais complexos, com várias clouds, com on-prem, enfim, a complexidade realmente tende a aumentar à medida que os clientes vão fazendo esta abordagem, o que é normal, porque o que se está a assistir é que os clientes realmente procuram ter os seus workloads onde é mais eficiente e onde de facto faz mais sentido para o seu negócio. Ora, isto introduz aqui um conjunto de desafios, que é aqui onde entram as oportunidades realmente para o canal. Eu vou falar aqui de 4 ou 5 áreas onde nós vemos de facto estes desafios a surgir e onde os parceiros de canal podem de facto fazer a diferença.
E eu começaria por falar por orquestração, porque a orquestração é absolutamente necessária à medida que a complexidade aumenta. Quando nós temos ambientes mais complexos, pois naturalmente, se não tivermos uma capacidade de orquestração entre estes vários ambientes, sejam nas várias clouds que utilizamos, sejam on-prem, pois vamos encontrar problemas. E, portanto, é uma área clara de aposta. E naturalmente associada a isto monitorização, porque nós temos que ter visibilidade sobre o que é que está a acontecer numa perspectiva global, ou seja, nós temos que saber se as várias peças da nossa arquitetura estão a funcionar como é suposto estarem a funcionar e alinhadas com os requisitos de negócio. Até outra área, de facto, também da aposta, monitorização. Depois temos segurança e conformidade, já falamos aqui, portanto, do problema dos dados, que está na ordem do dia. Nós sabemos que os dados soberanos cada vez estão mais na ordem do dia, é de facto um tema que preocupa os clientes, e, portanto, segurança e conformidade, e quando falamos de segurança de dados, mas também falamos de disaster recovery, portanto, tudo que tem a ver com a continuidade operacional. Conformidade, nós ouvimos todos os dias DORA 2, o DORA, o NIS 2, enfim, todas as regulamentações que vão saindo, e, portanto, os clientes têm que estar constantemente ajustados a essas regulamentações, e, portanto, há aqui uma área também muito grande de trabalho. Um modelo de governo, portanto, tem que haver um modelo de governo para gerir tudo isto, e, portanto, a gestão da mudança é absolutamente crítica, fundamental. E, portanto, há aqui também uma área muito importante de atividade, e eu também não podia deixar de referir uma estratégia de FinOps, para garantir que tudo isto, de facto, funciona de uma maneira, do ponto de vista dos custos, que faça sentido para as empresas. E, portanto, é também uma área que nós vemos de grande investimento, e, portanto, os FinOps são absolutamente essenciais. Muito obrigada Paulo pelo contributo. Direcionava a mesma questão ao Mário Pimentel da Schneider. Na sua perspectiva, acredito que tenha aqui pontos também em comum com o que o Paulo também mencionou. Quais as oportunidades aqui para os parceiros de canal neste âmbito da Hybrid Clouds, e onde é que, na sua perspectiva, poderão encontrar mais valor para o seu negócio? Qual a área que poderá gerar esse valor mais interessante para o negócio? Bom dia, mais uma vez, obrigado, Marta. Sim, claramente, muito em linha com o que o Paulo acabou de dizer. De facto, as arquiteturas de hybrid cloud, multi-cloud, estão a criar novas oportunidades de negócio e diferenciação nesta nova fase de transformação digital. Há um relatório recente da Gartner em que aponta para mais de 75% das empresas já usam ou planeiam usar estratégias multi-cloud. Portanto, aqui os nossos parceiros, os parceiros de canal, podem claramente gerar valor. Eu creio que há várias áreas onde poderão gerar esse valor. Poderão apostar, ajudando os seus clientes, e apostar em consultoria estratégica em cloud híbrida, por exemplo. Ou seja, vão ajudar os clientes a definir políticas de workload placement, a avaliar ROI destes ambientes multi-cloud. Podem fornecer serviços de monitorização remota, de gestão dos data centers e do Edge, da componente Edge. Podem também fornecer serviços de automatização das operações de IT, fornecer soluções ao nível de Edge to Cloud. Um bom exemplo são a venda de micro data center e conectividade inteligente, que permite ligar esta infraestrutura Edge e integrá-la com a cloud, e oferecer também soluções, que está na ordem do dia, soluções de eficiência energética e de sustentabilidade, que vão permitir desde o reporting, a optimização de energia e alinhar com metas net zero, de ESG e por aí. Nós na Schneider, claramente, temos aqui um ecossistema robusto de apoio ao canal, permite aos nossos parceiros entregar um valor adicional. Temos a nossa plataforma de gestão de infraestrutura, permite uma monitorização remota dos ambientes híbridos e edge, com alertas inteligentes, análise preditiva. Temos os nossos micro data center, faz parte do nosso portfólio, que são soluções plug and play para estes ambientes edge e para estes ambientes híbridos. E depois temos toda a nossa gama de softwares, que vão desde os softwares de sustentabilidade e de gestão de energia, sempre visando a otimização energética, serviços de auditoria, os tais relatórios da ESG. Portanto, há aqui toda um leque de oportunidades, muito importantes. Portanto, estas arquiteturas não são apenas uma mudança tecnológica, ou seja, há aqui uma evolução estratégica que vai abrir
eu diria, avenidas de crescimento para os nossos clientes e parceiros. E temos desenvolvido o nosso programa de canal, que no fundo é oferecer treino técnico, certificações, suporte comercial aos parceiros, de forma a posicionarem-se como consultores estratégicos em digitalização e sustentabilidade. Portanto, aqui é proporcionar uma clara vantagem competitiva aos nossos parceiros para entregarem valor aos seus clientes. Claro. Obrigada, Mário, também por abrir essa janela aqui de oportunidades e acho que é aqui um bom início de fórum, aqui já há algumas ideias deixadas e também o Paulo, muito obrigada aqui nesta questão. O Mário também referia aqui a sustentabilidade e é precisamente também um dos temas que nós vamos referir e abordar um pouco mais à frente. Agora passo a palavra ao Jorge, vamos para a próxima questão. Vamos falar um pouco das decisões estratégicas que os parceiros têm que tomar em relação às ofertas de cloud que interessam. Muitas dessas ofertas de cloud, e estamos a falar de alguns dos hyperscalers, são, na verdade, ofertas relativamente similares, quer dizer, cada uma tem as suas especificidades, cada uma tem a sua forma de consumo, pode ser um pouco diferente, mas, na verdade, muitas vezes não se entende, para além de questões de preço, que também nunca se entende muito bem ao princípio, não se entende muito bem as diferenças entre as várias ofertas disponíveis e como é que um parceiro está seguro que está a oferecer algo que é o correto para o seu cliente, algo que pode ser diferenciador e que traga um valor acrescido, uma diferença, algo que possa juntar à sua oferta. E eu dirijo esta primeira pergunta ao Vítor Fernandes, da Akamai: como é que os parceiros podem estar seguros e escolher as soluções corretas para os seus clientes? Vítor? Gracias, Jorge. Es verdad que es importante el diferenciarse en un mundo tan difícil como es la cloud, sobre todo cuando los grandes hiperescalares copan o tienen una gran parte del mercado. Hay que saber dónde orientar tu oferta y ver cuáles son los puntos diferenciales de tu oferta. Akamai considera que hay 6 puntos diferenciales en su propuesta. La primera es ser una oferta sencilla, una oferta simple, orientada a desarrolladores, a service providers, a integradores que quieren crear sobre la infraestructura sencilla de Akamai sus propios servicios gestionados. Esto es para nosotros fundamental. Una base en IaaS donde el parceiro pueda crear sus propios servicios gestionados. Con una libertad tecnológica sobre estándares abiertos. Akamai no pretende que el partner venda sus servicios gestionados, sino que los cree. No se trata de revender los servicios de AWS o de Google Cloud. La idea es que el partner, el parceiro, sea capaz de crear estas herramientas, estas soluciones y poder migrar de una forma sencilla entre una cloud y otras, sin penalizaciones técnicas y sin penalizaciones comerciales. También unos precios más bajos. La cloud no tiene por qué ser cara y tiene que ser con unos costes predecibles. Esto es parte de la diferenciación, de las diferencias. Tener unos costes al partner que él pueda controlar y que pueda conocer previamente. Luego también un soporte real, humano y gratuito. Estar cercano al canal. Que sea para el fabricante este canal algo importante. Que no sea un partner más, sino darle las herramientas, darle la formación, darle el conocimiento para que pueda integrar, pueda crear sus servicios sobre la infraestructura cloud de Akamai. Eso es para nosotros lo que es la diferenciación con respecto a otras clouds.
Muitas graças, Vítor. Filipe Frasquilho, da IP Telecom, que é que as propostas podem ter de diferentes? A IP Telecom tem a sua própria solução. Como é que um parceiro se pode diferenciar em relação a toda a oferta complexa que existe no mercado? Certo, como nós temos a nossa própria solução de IaaS, e uma das coisas, uma das grandes vantagens que a solução de IaaS tem para os parceiros e para os clientes finais é algo que foi referido pelo Vítor, a previsibilidade dos custos. É fundamental ter isso, essa componente bem definida e não haver situações estranhas a acontecer. Houve um problema ou os crescimentos não estavam previstos, todas essas componentes. É fundamental os clientes terem, os clientes finais e, neste caso, os parceiros, passarem essa informação e as coisas estarem muito, muito transparentes. Outro ponto fundamental é a componente do lock-in. Os clientes têm que ter a certeza, não é uma garantia só, não há lock-in, é a certeza que podem movimentar os seus dados e os seus sistemas para outro provider, seja ele qual seja. Portanto, não há situações que obriguem a que o cliente tenha que continuar com aquele service provider, independentemente de todos os outros fatores. Esse, como é óbvio, é fundamental, já se fala há muito tempo, é algo que é bastante importante e que tem vindo, cada vez mais nós nos notamos, tanto os parceiros como os clientes, preocupados com essa coisa. Depois há uma outra que é a confiança. Já há bocadinho eu falei nisso, a confiança que tem que existir entre o cliente e os parceiros e o próprio service provider. Portanto, é fundamental numa situação. Um exemplo claro, e já nos aconteceu, um cliente que quer ir fazer o caminho, vamos para a cloud. E depois começam a pensar e a desenhar uma estratégia, mas a estratégia é move as is, como as coisas estão. Isso não faz sentido. O as is, se nós temos uma infraestrutura on-prem e que vamos fazer a migração para uma cloud privada ou para uma cloud pública, as is, sem fazer uma transformação digital como deve ser, sem fazer a alteração a nível das aplicações, isso não é bom para o cliente e vai ter custos superiores garantidamente. E, portanto, isto ou é explicado e o cliente assume que é aquilo e ele quer, mas o cliente, como é óbvio, normalmente os clientes são, eles é que sabem, eles é que definem, isso não há volta a dar, mas nós temos que ser um parceiro também dos clientes. Portanto, os próprios parceiros têm que ter a confiança, e o cliente tem que ter confiança nos parceiros, mas o próprio service provider deve ajudar nessa componente e indicar quais os melhores caminhos para conseguirmos chegar realmente às necessidades que o cliente tem para ter o melhor serviço com o melhor custo e com a preocupação, claro, de segurança, preocupação de soberania e a preocupação do lock-in, o não lock-in. Isto são os pontos principais. E, portanto, como é óbvio, nós também trabalhamos com as outras clouds e oferecemos aos nossos clientes e aos nossos parceiros a possibilidade de poderem utilizar, nomeadamente, software as a service. Aí sim, a gente já sabe que software as a service é muito difícil não se haver lock-in. Essas componentes não há volta a dar, é o serviço na sua globalidade. Agora, quando estamos a falar de IaaS e de PaaS, o que faz sentido é poder fazer a movimentação de acordo com as necessidades do cliente. Muito obrigado, Filipe. Eu dirijo a mesma pergunta ao Paulo Machado da IBM, a IBM que é uma precursora da cloud, uma pioneira. Qual é a sua visão relativamente a este tema? Jorge, de facto, tanto a IBM e a IBM Cloud em particular tem soluções tanto de IaaS, como SaaS, como PaaS e, portanto, há aqui várias possibilidades de abordagens para o canal para fazer essa diferenciação. Eu vou falar aqui de três, que são aquelas que nós vemos mais comumente a ser adotadas pelos parceiros de canal, mas há mais, não é? Portanto, eu vou só falar destas três, que são aquelas que nós vemos com mais assiduidade. A primeira delas é a especialização numa determinada cloud, ou seja, nós temos parceiros que se especializam e, portanto, focam, de facto, a sua atividade e a sua expertise numa determinada cloud, qualquer que ela seja. Portanto, no fundo, apostam, digamos, todas as fichas nessa cloud e são peritos e são diferenciados quando se trabalha com uma determinada cloud. Isto é uma estratégia de diferenciação. Depois temos uma segunda estratégia de diferenciação, que os parceiros também tendem a adotar, que é especializar em determinados ambientes nas clouds.
Eu vou dar exemplos. Uns são especialistas em VMware, outros são especialistas em Kubernetes, ou são especialistas em Red Hat, ou em bases de dados. Enfim, tendem a focar, digamos, não numa cloud, um ambiente, mas, digamos, numa especialidade dentro dessa, ou seja, nós podemos trabalhar VMware em várias clouds, podemos trabalhar bases de dados em várias clouds, mas no fundo focam aí o seu expertise e as suas capacidades. Depois temos um terceiro que eu acho que é aquele que, de facto, vemos com muito interesse, que é aqueles que se especializam em hybrid cloud e multi-cloud, que é o nosso tema de hoje. Ou seja, aqueles que se especializam realmente em ajudar os clientes a navegar a complexidade crescente dos ambientes híbridos e multi-cloud. E, de facto, esses são aqueles que eu, no meu entender, realmente vão ter nos próximos tempos, se conseguirem de facto se diferenciar nesta área, bastante sucesso, porque realmente nós vemos cada vez mais os clientes a adotar cloud híbrida e multi-cloud. E, portanto, todos os parceiros que apostem aqui e se diferenciem nesta área em particular, eu diria que os próximos tempos vão ser bons. Portanto, especialização é a sua recomendação. Exatamente. Para diferenciação. Para diferenciação. Muito obrigado, Paulo. Vamos agora falar de sustentabilidade, Marta. Exatamente, sim, há pouco já foi aqui, de certa forma, referido, e obrigada, Jorge, pela palavra. E efetivamente, mãos dadas com as questões da hybrid cloud e multi-cloud, vem também a questão da sustentabilidade. Penso que até foi há pouco o Mário Pimentel que referiu este ponto. E eu perguntava ao Sérgio Seabra, da Red Hat, se estes temas da eficiência energética e da sustentabilidade cada vez mais nos entram pelos negócios adentro, permitam uma expressão, se estes temas já estão a influenciar as decisões na hora de comprar cloud, se este é um ponto que os parceiros, aqui uma mensagem e aqui também para aqueles que nos ouvem, este é um ponto que o canal ainda pode explorar a nível de sustentabilidade. Qual a sua opinião? Eu diria que sim, cada vez mais, na verdade. Se aqui há uns anos era um pouco um no-brainer mudar para a cloud, por uma questão de, basicamente, minimizar os custos do on-prem, e, portanto, estamos a falar de tudo o que está associado a um data center e mesmo algumas organizações chegaram ao ponto de trasladarem tudo para a cloud. Aquilo que nós temos visto ultimamente, principalmente com o advento e emergência da inteligência artificial, é um pouco um motion no sentido inverso. Já foi referido aqui muitas vezes a questão da soberania de dados, que é cada vez mais importante. E, aliás, a nível europeu há uma série de movimentações, nomeadamente fala-se em criar uma distribuição Linux europeia, fala-se de criar LLMs específicos para a Europa. Que estejam fora do jogo, quer do contingente americano, quer do contingente euroasiático. O que é que acontece? Eu creio que aqui há uma grande oportunidade para efetivamente começar novamente a ter conversas sobre a validade entre o on-prem e a cloud. Onde é que de facto se centra a capacidade de eu potenciar e energizar o meu negócio? É claro que trazer estas realidades para dentro dos data centers é complicado muitas vezes sob o ponto de vista de eficácia energética, eficácia de cooling, etc. E, obviamente está aqui o Mário que poderá falar desses temas com muito mais assertividade do que eu, mas regra geral, hoje em dia uma máquina de referência, por exemplo, a inteligência artificial consome qualquer coisa como 3.000 watts. Já para não falar nos 10 plus BTUs que é necessário para fazer cooling a uma única máquina. Tudo isto influi na decisão dos compradores, mas eu creio que o canal aqui, e foi referida a questão da especialização, que eu creio que é paramount, que é efetivamente poderem aconselhar os clientes qual é a melhor forma de prosseguir. Okay? Onde é que efetivamente faz sentido ter on-prem e onde é que faz sentido ter em cloud? Porque não é one size fits all. E eu creio que as organizações que abordarem este tema com one size fits all vão ter sérios dissabores, quer a nível pragmático, quer a nível financeiro. No caso específico da Red Hat, pronto, nós temos uma abordagem hybrid cloud por definição, nós somos Open Protocol, Open Standards, isso para nós é um pouco, digamos, faz parte do nosso DNA. E pronto, e agora puxando um pouco a brasa à minha sardinha, encorajo o canal a interagir com a Red Hat para que nós possamos efetivamente
não iria evangelizar uma palavra um bocado feia, mas possamos partilhar informação sobre o que o nosso stack pode aportar nesse contexto. Também é um pouco o objetivo dos nossos live events, também que o canal possa compreender que tem todo um leque de empresas e de soluções à sua disposição. Muito obrigada, Sérgio. Aqui ainda nesta questão gostaria de ouvir também a Ana Baldris, aqui na perspectiva da Fujifilm, como é que encaram este tema da sustentabilidade aqui quando falamos de comprar cloud? Quais são as sensações dos clientes e como é que se posicionam neste tema? Verdade que vemos que como a sustentabilidade influencia, ¿no?, decisiones clave. Igual no depende de tamanho da companhia, não é? As companhias grandes, evidentemente, têm mais recursos para poder fazer essa viagem e as PMEs mais pequenas, não, todavia, it's nice to have, não? Mas não é uma prioridade, vamos a dizer. Evidentemente vemos como hay grandes compañías que van a verificar, ¿no?, mirar como el cloud como alternativa más sustentable que on-prem para determinadas cargas, ¿no? Porque ya sabemos que data centers cloud de última generación, evidentemente, van a trabajar pues con energías renovables, que o PUE va a ser mucho más bajo, ¿no es? Van a trabajar también con inteligencia artificial y evidentemente desarrollar todas estas arquitecturas on-prem puede ser una inversión, ¿no?, mucho más mayor en ese momento. Y vemos como las empresas comienzan a contabilizar pegada a carbono evitada como migración para cloud. Algunas. Vemos también que están a buscar cloud providers con compromisos ambientales fuertes para poder demostrarlo en relatorios, ¿no es? También vamos a ver, por ejemplo, ferramentas de medición fornecidos, ¿no? Esto es muy importante, que los fornecedores de servicios nube van a ofrecer a los clientes que ayudan para medir a su pegada cloud en ese sentido. Por tanto, es una oportunidad. Todos estos desafíos, por tanto, para el canal va a ser una oportunidad. Y lo que tienen que hacer nuestros parceiros del canal es traducir esa eficiencia, ¿no?, en métricas concretas. Por ejemplo, ofrecer análisis comparativas entre un premio cloud y ver realmente ese TCO, ¿no?, esa comparativa, para mostrar cómo a migración para cloud puede reducir esa pegada medioambiental o usar a sostenibilidad como diferenciador, ¿no?, comercial y utilizarlo como un criterio de escolha en los RFPs. Posicionarlo como un parceiro Green IT, por ejemplo, Fujifilm, nuestra tecnología de armazenamiento en tape permite, ¿no?, armazenar dados críticos durante más de 30 años sin consumir electricidad, por tanto no vamos a generar emisiones, ¿no?, CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera. Vamos a ayudar justamente a esa abordaje, a esa viaje, ¿no?, para reducir el impacto, ¿no?, medioambiental de nuestro planeta. Vamos a apostar, seguramente los parceiros del canal tienen que apostar por servicios Green Ops, como comentaba también aquí meus colegas do panel. Optimización de consumo, monitorización de emisiones. Y muy importante también ayudar a los clientes a integrar estos criterios en sus relatorios, ¿no?, ESG, incluir esas métricas do cloud, producir relatorios técnicos alineados, como que pedido legalmente, con ese compliance, ¿no?, con las normativas que aquí estábamos a mencionar algunas de ellas. Y al final es como ser un poco más pedagogo y hacer ese abordaje, ayudar, como decía Felipe, ser un parceiro, ¿no?, para nuestros clientes. Essa é a nossa visão. Muito obrigada, Ana. É curioso, nós
tivemos aqui uma pergunta de oportunidades de negócio, mas a verdade é que todas estas questões estão a ser deixadas, todas as respostas que estão aqui a ser deixadas são oportunidades e são portas abertas para os parceiros poderem efetivamente fazer o seu caminho da Hybrid Cloud e Multi-Cloud da melhor forma possível, adaptada, claro, ao seu negócio e aos seus objetivos. Muito obrigada, Ana e Sérgio, pelas intervenções nesta questão. Passo a palavra ao Jorge para a próxima pergunta. Sim. E o tema da sustentabilidade, que, voltando um pouco ao tema, é um tema crescentemente na ordem do dia. O número de empresas que quer reportar um ESG e quer quantificar o que é que consegue em termos de poupança energética e, consequentemente, em termos de pegada de carbono, é um tema que se fala muito, mas agora parece estar a ganhar uma tração mesmo nas empresas portuguesas. Vamos então para o tema seguinte. Ele já foi um pouco abordado quando nós falamos de orquestração, alguém já falou aqui de orquestração. Desta complexidade, obviamente, que a automação, a orquestração, a visibilidade são pontos fundamentais e a integração de multivendors, porque, na verdade, a realidade é essa, não é? A realidade é integrar vários sistemas, vários fornecedores. E eu queria perguntar, começar por perguntar ao Mário Pimentel, da Schneider Electric, esta questão, como é que as empresas podem simplificar a orquestração e a visibilidade e garantir o controle sobre multivendors. Sim, é verdade. Há pouco o Paulo Machado já tocou aqui no tema da orquestração e, de facto, a orquestração dos ambientes multi-cloud e dos ambientes híbridos continua a ser um dos maiores desafios para as empresas, claramente. Com esta multiplicidade de fornecedores de cloud, infraestrutura local e edge computing, garantir a visibilidade, o controle e a eficiência operacional requer ferramentas e estratégias muito bem definidas. As empresas poderão alcançar este objetivo de simplificar a orquestração destes ambientes, multi-cloud e híbridos, atuando em várias frentes. Eu gostaria aqui de destacar duas. Em primeiro lugar, apostar aqui numa gestão centralizada da infraestrutura. Nós, como Schneider Electric, somos um vendedor em que fornece essencialmente, para além de toda a nossa portfólio, mas infraestrutura para este tipo de sites. Portanto, através de uma plataforma de monitorização unificada, que vai permitir visualizar todos os recursos locais, do Edge, da Cloud, tudo num único painel. Isto vai permitir identificar falhas, vai permitir identificar também oportunidades de optimizar a infraestrutura em tempo real e que no final do dia vai reduzir tudo o que são silos operacionais e vai permitir aos gestores decisões mais rápidas e menor risco de falha. Isto é uma das componentes. Por outro lado, implementar ferramentas de automação, essencialmente de automação de tarefas repetitivas, por exemplo, balanceamento de cargas, atualizações, e começar a adotar ferramentas que tenham analytics, que tenham inteligência artificial, que vão permitir não só prever problemas, como também optimizar o uso dos recursos, reduzir custos, e que vai claramente tornar estas operações mais ágeis e eficientes e reduzir a intervenção manual. Portanto, e logo associado todo o risco associado à intervenção manual. Já falei há pouco, nós de facto temos um portfólio aqui específico também para estes ambientes e que permite a gestão e orquestração das infraestruturas híbridas. E este foco é na visibilidade, no controle e na gestão operacional. Eu já comentei da nossa plataforma de gestão da infraestrutura, que permite gerir remotamente todas as infraestruturas híbridas e multi-cloud, que vai centralizar o controle destes ambientes distribuídos e permitir a gestão eficiente destes equipamentos. Temos ferramentas que são muito importantes cada vez mais para as empresas, ajudar a prever a falha em equipamentos críticos, como sejam os UPS, como a climatização, como todos os equipamentos críticos que mantêm a continuidade de serviço.
Portanto, nós temos as nossas ferramentas que utiliza dados em tempos reais e analytics preditivos que permitem esta gestão de todos estes ativos críticos. Outro fator que também é muito relevante neste novo cenário, e que o Jorge também comentou, é o facto de termos multifornecedores. Portanto, a nossa aposta na Schneider Electric tem sido desde sempre apostar em arquiteturas abertas e interoperáveis, ou seja, permitir a integração de ferramentas de terceiros e que vai permitir ao mesmo tempo dar uma visibilidade completa do sistema híbrido, independentemente dos fornecedores que estiverem a ser utilizados. Portanto, a orquestração, esta orquestração dos ambientes híbridos e multi-cloud exige estas ferramentas, de facto, ferramentas unificadas, e estas soluções que eu mencionei têm ajudado, de facto, os nossos clientes, as empresas, os nossos parceiros, a transformar a complexidade em controle, garantindo esta visibilidade em tempo real, e operações mais eficientes e, acima de tudo, mais resilientes. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. Vamos com análise preditiva, com IA, sem análise preditiva, vamos ajudar o hospital aqui do Amadora Sintra a ver se conseguem prever o dia em que o ar-condicionado vai falhar. Sérgio Seabra, Red Hat, mesma pergunta, falar um pouco sobre a orquestração nestes ambientes tão complexos como são hoje em dia. Sérgio? Sim, obrigado. Efetivamente, a complexidade eu creio que é a palavra que melhor descreve o que se passa hoje em dia. A heterogeneidade de ambientes e de infraestruturas é basicamente massiva e seria ficção científica aqui há uns meros 20 anos atrás. Essa é que é a verdade. Eu creio que a monitoria e principalmente a forma como a monitoria pode alimentar o governance é o mais importante. Como já foi referido aqui várias vezes, e eu não sou de forma alguma um analista político, mas todas estas tensões geopolíticas têm efetivamente despoltado uma série de mecanismos que têm forçado algumas nações a olhar muito mais para dentro do que antes o fariam. Toda a questão de compliance e governance é crucial. No caso específico da Red Hat, como eu disse, como nós temos como base protocolos abertos e standards abertos, nós realmente brincamos bem com todos os outros meninos no recreio. Os nossos dados utilizam Industry Standard 7, portanto, nós podemos alimentar qualquer sistema de governance e monitoria. Adicionalmente, nós no mundo open source, como somos todos pobres, preocupamos muito com a questão da monitoria de tudo o que é resource consumption e, portanto, a esmagadora maioria das nossas plataformas, a sine qua non, têm mecanismos intrínsecos out of the box para assegurar efetivamente que está tudo dentro do que se requer em termos de, quer de, por exemplo, consumo de energia, quer de consumo de recursos propriamente dito, isto é, obviamente, digamos, grosso modo, utilizar cotas e processos de limitação de consumo, mas isto vai muito para além do layer aplicacional. Nós conseguimos, obviamente, hoje em dia, felizmente, falar com o hardware moderno ou com as APIs das clouds modernas e aplicar exatamente os mesmos mecanismos de enforcing nas nossas plataformas. Em cima disto tudo também, como eu digo, temos out of the box, mas também, ainda mais importante, fornecemos toda esta telemetria e observabilidade para plataformas que estiverem mais a montante poderem efetivamente ter uma visão holística do que se passa nas diferentes infraestruturas. Eu creio que isto é crucial no mundo atual e é a única coisa que nos separa do caos e do governance, sinceramente, é a observabilidade. Muito interessante. Obrigado, Sérgio.
Marta, vamos agora passar para um tema que é fundamental. Tudo isto tem que estar seguro, não é, Marta? Exatamente, exatamente. Temos estado aqui a falar de governance, compliance, já alguém também referiu a questão da segurança, que efetivamente não é só uma moda, é mesmo uma necessidade e efetivamente é algo que, a par da cloud híbrida e da multi-cloud, é também necessário proteger a mesma. Eu perguntava ao Vítor Fernandes, da Akamai, como é que é possível garantir esta uma política de segurança coerente e que faça sentido quando falamos em ambientes. Há pouco um colega de painel dizia que isto é tudo em todo lado, ou seja, temos ambientes muito distribuídos. Como é que podemos garantir essa segurança de forma coerente? Estoy de acuerdo con tu pregunta, ¿no? ¿Cómo crear unas políticas de seguridad efectivas y coherentes cuando las aplicaciones, los usuarios, los datos están en cualquier sitio, ¿no? En nubes públicas, nubes privadas, etcétera, ¿no? Desde luego, yo pienso que la clave está en cambiar el enfoque, ¿no? En vez de proteger la infraestructura sí, la infraestructura, la idea es controlar y proteger la identidad, el tráfico y el contexto que generan ellos, ¿no? Ya no solamente es proteger tu castillo, ¿no? Tu infraestructura, tus- tu zona, ¿no? Sino que tienes que proteger al usuario, a cada aplicación, cada API, donde quiera que estén. Nosotros, nuestro concepto, nuestra idea, yo creo que es lo que el mercado está viendo cada vez más, es protegerlo de una forma unificada mediante modelos de zero trust. No confiar en nadie y inspeccionar el tráfico, el usuario que se esté conectando a nivel de API, a nivel de DNS, eh, sin importar dónde estén las cargas, ni el usuario. No confiar en general. Y de esta manera crear políticas globales y consistentes aplicadas desde un único lugar para definir los accesos, segmentar. Para nosotros es importante la segmentación, que este usuario sí que se pueda conectar a esta aplicación o incluso a este proceso en concreto, definiendo bien esa segmentación, ¿verdad? Em, y sin que esto al usuario le suponga un problema de flexibilidad y de seguridad, que se pueda mover libremente como las cargas dentro de la cloud, que se puedan mover sin sacrificar, sin tener que penalizar la visibilidad ni el control del usuario. Esto es como nosotros consideramos que tiene que ser un modelo de seguridad en la cloud. Un modelo de seguridad coherente desde un único punto y donde el recurso se pueda acceder desde cualquier sitio. Muito obrigada, Vitor. Bastante interessante, uma perspectiva muito mais focada no individual, digamos assim, na proteção que se desloca para onde quer que ela seja necessária. Muito obrigada. Passo agora a palavra para o Jorge. Vamos para mais uma pergunta. Muito bem, agora este tema, penso especialmente que aos parceiros, como é que eles próprios podem se preparar para este mundo com soluções cada vez mais distribuídas, não é? Onde nós temos multi-cloud, onde temos edge computing, onde temos o surgimento da inteligência artificial, também das comunicações em plataformas 5G, que tenderão também a ter soluções privadas, ou seja, há aqui uma panóplia de situações para as quais os parceiros têm que responder, Filipe. Filipe Castilho?
Sim. Estou a ligar o microfone. É assim, em termos da evolução do mercado e aquilo que nós, como os parceiros, teremos que fazer para os clientes, ou temos que ajudar a definir estratégias claras sobre aquilo que o negócio entende. Isso é fundamental. Cada cliente e cada negócio deve ter o seu modelo. Quem está lá dentro e trabalha o negócio conhece as coisas e tem que ter estratégias bem definidas. E essas estratégias passam, vamos começar por os pontos agora já abordados, Edge Computing. Na componente de Edge Computing, quem tiver a necessidade de ter Edge Computing tem que ter um ponto fundamental que é a conectividade. Por exemplo, a conectividade, a segurança da conectividade, a garantia da conectividade que não vai falhar é fundamental. E aí é necessário escolher uma entidade ou ter alguém que garanta que, em termos de conectividade, de largura de banda, consegue oferecer e consegue dar as garantias necessárias para o negócio. Quando falamos, por exemplo, de inteligência artificial, que hoje em dia eu diria que toda a gente fala, e a inteligência artificial já vem de há muito tempo, a GenAI não, mas já vem de há muito tempo, é fundamental também ter uma estratégia. E aqui, quando estamos a falar agora focado mais na GenAI, que é aquilo que vai claramente desenvolver-se, que já está a desenvolver e vai se desenvolver muito nos próximos tempos, a proliferação da computação é fundamental, e ter essa capacidade, e já há bocadinho foi referido, de ter racks, por exemplo, para ter essa computação, com uma capacidade e com uma infraestrutura que suportem o cooling necessário e o power necessário, é algo que tem que ser pensado e tem que ser muito bem pensado. A grande maioria das entidades hoje em dia que têm andado de center, tirando os hyperscalers, e mesmo os hyperscalers têm situações já, digamos que têm salas próprias para estes componentes, nós estamos a falar da duplicação, muitas vezes triplicação, da quantidade de energia necessária e do cooling necessário. E, portanto, isto tem que ser pensado de raiz. Adicionalmente, ligado a isto, tem a componente dos dados e da soberania dos dados. Eu vou pôr tudo nos hyperscalers, vou lá pôr os meus dados todos, trabalhar os dados. E qual é que é a garantia que eu tenho relativamente à soberania dos mesmos? Portanto, eu tenho que ter uma estratégia a definir, que defina e que controle os meus dados, que consiga tê-los em algumas componentes on-prem, mas também vou ter que utilizar, não há dúvida nenhuma, em muitas situações, seja por preço, seja pelas funcionalidades, os hyperscalers. E, portanto, isso é fundamental. Falando agora noutro tema, que também já foi aqui abordado, que eu acho que é muito, muito importante e que tem a ver com a componente da sustentabilidade energética também. Já há bocadinho, e foi o próprio Jorge que falou nos SCGs, que são necessários ter essas componentes, e dos relatórios que hoje em dia vão começar a ser obrigatórios, já são obrigatórios para um conjunto de empresas e vão começar a ser obrigatórios para outros conjuntos de empresas, essa necessidade da recolha de informação, que já aqui vários colegas de painel falaram, sobre as operações, a recolha da informação, a garantia que nós estamos realmente a controlar e a ter portanto, uma redução do consumo energético que era expectável, é fundamental. Isso pode ser feito, há várias entidades a ajudarem a fazer isso, mas principalmente numa ótica também, e nós temos feito esse caminho no nível dos data centers, por exemplo, que é na parte operacional e do ciclo de vida dos equipamentos. Ter soluções que nos permitam ajudar, aí, voltando à inteligência artificial, a que nos permitam levar os equipamentos, para já controlar os equipamentos, fundamental, a ter a visibilidade sobre esses equipamentos. E, por outro lado, também conseguir, aí, de forma, utilizando a inteligência artificial, garantir que eu consigo prolongar o ciclo de vida desses equipamentos, tendo portanto, um conjunto de métricas e de informação que me permitem fazer de forma correta as manutenções, de forma correta saber o que é que pode ou estar a causar algum daqueles problemas com algum dos equipamentos, atuar rapidamente, isso é óbvio para os clientes é fundamental, mas por outro lado também poder levar o ciclo de vida e aumentar o ciclo de vida dos equipamentos. E isso, como é óbvio, em termos operacionais, em termos de valor, vai reduzir, portanto, o custo de todas essas coisas. É importante. Só frisar uma parte que há bocadinho o Vítor falou e bem, da parte da segurança, é outro tema.
Mas, mais uma vez, a evolução, a gente não pode pensar como antigamente, em que tínhamos seguranças perimétricas ou seguranças aplicacionais separadas e depois as integrávamos. Não. Não é possível fazer isso nos dias de hoje, já foi referido. Temos que ter, como é óbvio, uma política global. O Vitor disse muito bem, eu concordo plenamente. Uma política global que consiga definir os mínimos básicos e depois, e lá está, o Zero Trust, não confiar em ninguém. A quantidade de informação que é partilhada e dos ataques que têm acontecido porque pensamos que é a pessoa X e hoje em dia a inteligência artificial está do outro lado a ajudar e a deixar-nos muito mais confusos e em muitas situações a acreditar mais naquilo que vemos porque parece mesmo real. Por exemplo, a situação do português com o brasileiro hoje já não existe. E devido a quê? À inteligência artificial. São exemplos, não é? E, portanto, essa preocupação leva-nos a ter processos bem definidos, políticas bem definidas e, principalmente, controlar e ter a visibilidade sobre as coisas. Muito obrigado, Filipe. Vamos então avançar com o próximo tema. Marta? Sim, o próximo tema que na verdade são aqui algumas recomendações e conselhos práticos que gostaríamos de ouvir aqui por parte do nosso painel. Já foram aqui ditos alguns, mas efetivamente damos aqui agora a oportunidade para, e começava aqui já pela Ana Baldris, que conselhos práticos é que daria às empresas que estão a iniciar ou estão a redefinir ou a repensar a sua jornada para a cloud híbrida e multi-cloud? Penso que meus colegas do painel já falaram de muitas recomendações, não é? Vamos solo un poquito a enumerarlas una vez más y bueno, para ponerlas un poco estructuradas, pero nós pensamos que devemos repensar, não? A jornada no cloud, ou a abordagem, não? E migrar de forma muito mais estratégica, como já dissemos, para poder integrar múltiplos ambientes. Os conselhos bom, de Fujifilm adaptados a esta nova realidade, vamos a começar com uma avaliação da maturidade. Vamos a pensar, ok, quais workloads, não, estão prontos para a cloud? Não todos. Não faz sentido migrar, não, todo o volume de dados que uma companhia ou uma organização tem para a cloud. Vamos a ter que definir uma estratégia com objetivos claros. Qual é esse objetivo? É que reduzir custos, aumentar resiliência, tem que ter, não, um objetivo muito mais claro. Também vamos a ter que pensar, por exemplo, en escoger workloads, no comenzar, como decía, toda la carga, sino comenzar pequeño, con aplicaciones con una poca interdependencia. Esa sería una idea. Somos conscientes, ¿no? Que vamos a tener que ayudar a todas as organizações a navegar nesta complexidade, não é? Nesse caso, se adoptam estas organizações uma política multicloud ou um cloud híbrida, têm que ter casos de uso que justifiquem. Si van a tener una camada de abstracción en gestado común, como Felipe, Vicente e todo, a maioria de meus colegas, não, do painel já falaram de segurança, muito importante, priorizar a segurança desde o início. Nós migramos e depois pensamos na segurança, não. Vamos hacerlo desde o início, a identidade de acesso, como vamos a trabalhar os dados críticos, sensíveis, princípios de zero trust, estar pronto também de cara a auditorias, implementar também o modelo de governança do cloud, muito importante. Como bom, já falou Paulo também, apostar por FinOps, não? Para tentar justamente ser mais eficientes a nível de gestão de custos, não? E também GreenOps, esse foco na sustentabilidade que é muito importante. E também muito importante formar as equipas, tanto internas, não? Tentar trabalhar com competências fortes na cada área. E se internamente não disponemos desses skills, vamos a ter que externalizá-los, não? Nesse caso, com parceiros que sejam justamente
que tengan esa especialidad, ¿no? Y evitar también, como Felipe también comentó, tema de lock-in, muy importante. Las organizaciones no quieren verse justamente atrapadas, ¿no? En soluciones propietarias. En ese caso vamos a usar APIs abiertas, ¿no? Como contenedores, Kubernetes, ¿no? Para mantener portabilidad, eso sí, sin perder a vantagem do cloud nativa, ¿no? Y muy importante también, como también Mario comentó, a monitorización, ¿no? Es muy importante monitorizar para saber dónde estamos y podernos ajustar en cada momento, ¿no? Y adaptar. Essa é nossa visão. Obrigada, Ana. Fez já aqui um sumário que os nossos restantes colegas de painel agora vêm-me dar na cabeça que a Ana já disse tudo o que tinha, que tinha a dizer. Não, ainda quero que. Obrigada, Ana, uma vez mais. Ainda quero aqui ouvir os restantes colegas. Sérgio, passava agora a palavra a si. Que recomendações, conselhos daria a quem nos está a ouvir e que está a pensar redefinir ou fazer esta jornada para a cloud híbrida? Bom, muita coisa já foi dita, de facto, isto é Exatamente. É inglório às vezes. Não, ora essa vai ser uma sessão de pleonasmos, a malta gosta. Eu diria que o mais importante, do ponto de vista da Red Hat, e obviamente eu não posso falar por outros, do ponto de vista da Red Hat, o mais importante é evitar ficar agrilhoado, ficar algemado a tecnologias específicas. Isso ficou provado nestes, digamos, 40 a 50 anos de ciência da computação, que no final o resultado nunca é bom para o cliente. Okay? Uma vez nós temos um casamento Amish com uma determinada tecnologia, é muito difícil abandoná-la sob pena de prejudicarmos todo o nosso business model ou incorrer em gastos perfeitamente catastróficos. É crucial, eu creio, que o canal, que os parceiros estejam capacitados para efetivamente olhar para o espólio do que o cliente tem, como já foi referido aqui pela Ana, e ajudar o cliente a determinar qual é a melhor forma de, eventualmente, avançarem para novos paradigmas tecnológicos. Pronto, podemos falar em containers, claro, podemos falar em API-driven, podemos falar em coisas como GitOps, etc. Mas tudo isto deve ter por trás uma assertividade e uma capacidade técnica muito grande para efetivamente que o cliente não se perca eventualmente neste mar de tecnologias e possibilidades. E, portanto, ajudar basicamente a funilar o cliente para a tecnologia que irá melhor servir os seus propósitos. Eu sei que todos nós olhamos um pouco para o nosso próprio umbigo, todos nós queremos fazer revenue, todos nós queremos ter lucro, mas no final do dia, se nós estivermos a trabalhar apenas para nós e não em prol do nosso cliente, vamos fragmentar essa relação. E, à la longa, isso não vai ajudar ninguém, nenhuma das partes envolvidas. Portanto, apenas façam o right size, façam o right fitting para os vossos clientes. Eu termino esta minha pequena intervenção com uma citação de um personagem do Robocop, o Dick Jones. Ele dizia: good business is where you find it. Eu diria que hoje em dia nós damos um pontapé numa pedra e está lá uma oportunidade de negócio, porque efetivamente a velocidade com que a tecnologia se tem expandido e basicamente faz parte de todas as nossas vidas a qualquer nível, é basicamente, digamos, era incalculável aqui há uns anos atrás. Portanto, há que agarrar essas oportunidades, mas de uma forma, como eu digo, concertada e razoável, de forma razoável. Muito obrigada, Sérgio, pela importante mensagem aqui para a nossa audiência. Vítor, os seus conselhos, recomendações para quem está nesta jornada de cloud híbrida? Todas las recomendaciones las ha dicho Ana, ¿eh? Pero bueno, yo incidiría en las soluciones abiertas, en open source, tanto para los clientes como para los parceiros, para los partners. Que no solamente revendan las soluciones de los hiperescalares, sino que creen sus propios servicios gestionados, que den los servicios profesionales, que es donde el cliente les va a valorar, van a estar cercanos a ellos y van a saber cuáles son sus necesidades. Que no vendan, que no sea una reventa, sino que creen su propia propuesta, sus propios servicios
hacia el cliente. Otro punto importante que no lo habéis comentado mucho y es el precio. Para mí es importante el pagar de más por unos servicios que son básicos, es importante. Tener una factura que sea predecible. Eh, para mí también es un consejo, una recomendación, que no porque el mercado compre un hiperescalar tengamos que ir ahí, sino que veamos cuáles son otras ofertas, que veamos precios, que para para el partner vea también los márgenes, que está ganando cuando vende una solución o cuando vende otra solución. Y luego, por supuesto, que tenga visibilidad y control de lo que está haciendo su cliente, para mí también es importante. Eso es lo que yo diría. Obrigada, Vitória, e também obrigada por ter trazido esse ponto efetivamente do preço. Hoje não falámos muito dessa questão aqui no fórum, mas é cada vez mais uma preocupação e principalmente nos tempos que vivemos, como falámos no início, se já era uma preocupação no negócio, agora ainda mais toda a questão dos custos envolventes da Hybrid Cloud e da Multi-Cloud. Passava também a palavra ao Paulo Machado nesta questão. Sei que já, lá está, quem vai ficando para o fim é um bocadinho ingrato porque já foram ditas aqui muitas coisas, mas acredito que ainda tenha aqui algum ponto por parte da IBM também a acrescentar em termos de conselhos. Sim, Marta, eu acho que a Ana, o Vitória e o Sérgio já falaram de muitas das coisas que de facto são recomendações. Eu salientaria apenas uma que eu acho que é também muito importante, que é investir tempo no desenho da arquitetura, ou seja, muitas vezes o que nós vemos nos clientes é que avançam com os projetos um pouco ad hoc, no sentido de dar respostas imediatas a determinado tipo de situações e perdem um bocadinho, digamos, a visão geral. E isso depois traz seguramente a jusante outro tipo de problemas que vão fazer perder muito mais tempo. Portanto, a minha recomendação principal é de facto investir tempo na arquitetura de destino, que esteja obviamente alinhada com aquilo que são os requisitos funcionais do negócio de cada cliente. Isto é, todo o tempo que se invista aqui é tempo que se vai poupar depois à frente. E eu diria que é uma área onde os parceiros de canal, e por isso é que eu falava antes, de que de facto é uma área onde eu vejo que os parceiros que se especializem em Hybrid Cloud e Multi-Cloud, um parceiro que esteja envolvido com o cliente a trabalhar nestes planos, tem claramente uma oportunidade de negócio, claro, imediata, mas depois também em tudo o que vem a seguir. Porque se está no plano e conhece o plano e sabe o que é que vai ser implementado, obviamente está numa posição privilegiada para aquilo que vão ser os serviços que depois vão ter que acontecer a jusante. Portanto, eu diria que a recomendação principal é esta, é de facto investir tempo, porque a arquitetura é muito importante e depois traz em si aspectos que já falámos aqui ao longo desta sessão, segurança, conformidade, portanto, soberania de dados, todos esses pontos que têm que estar na arquitetura. Todo o tempo que se investir para ter uma arquitetura de destino, digamos, ajustada àquilo que são os requisitos do negócio, é muito importante. Obrigada pelo contributo, Paulo. Aqui a fechar também esta questão, o Mário Pimentel, gostaria ainda também de ouvir, de lhe dar a palavra. Recomendações, conselhos para quem vai neste caminho e também, obviamente, a experiência da Schneider Electric. Isto ficar para o último, tem estas coisas. Alguém tem de ser, Mário. Sim, eu creio que já os pontos todos já foram tocados, mas de facto esta adoção para a cloud híbrida e multi-cloud, também isto não é apenas uma mudança tecnológica, eu considero que isto também é uma transformação operacional, é uma transformação cultural e é uma transformação infraestrutural. E eu aqui sublinho infraestrutural porque é onde nós, Schneider Electric, tocamos mais. Também já foi falado que este sucesso depende de uma abordagem estratégica, gradual, é muito importante ser gradual, e que tenha que estar alinhada com os objetivos do negócio. Cada cliente e cada parceiro tem o seu negócio e tem que alinhar esta estratégia ao seu negócio. Eu, se pudesse aconselhar a que as empresas que estão agora a iniciar ou a redefinir toda esta sua jornada para a cloud híbrida e para estas novas arquiteturas, já foi dito, começava por dizer, e acabou por ser dito também aqui tanto pela Ana como pelo Paulo, por realizar uma avaliação clara
o que é que faz sentido migrar para cloud, o que é que não faz sentido migrar para cloud e manter on-premise, distribuído no edge. Portanto, isto desde o início é importante, vai-se ganhar tempo e vai-se poupar recursos. O Filipe Frasquilho há pouco sublinhou de uma forma muito clara também o facto de não subestimar a importância da infraestrutura. A infraestrutura é importante, estamos a falar do que suporta toda aqui a gestão e a computação dos dados. Portanto, a cloud não elimina a necessidade de infraestrutura física, seja data centers, seja edge, seja a componente da energia, a componente da refrigeração. Portanto, o meu conselho aqui seria para falando, por exemplo, dos players, como é o caso da IP Telecom, que é um player que faz estes serviços também aos seus clientes e outros que temos no mercado, felizmente, ou seja, a implementarem soluções modulares e escaláveis que possam ir crescendo com o negócio, que isto é muito importante. O investimento poderá ser feito gradualmente. Algo que também já foi referido, ou seja, não se pode controlar aquilo que não se vê. Portanto, eu aconselho as empresas a investirem em visibilidade e monitorização, seja da cloud, seja dos ambientes edge, seja tudo que tenha a sua infraestrutura e a sua arquitetura. Portanto, toda esta implementação de uma plataforma centralizada para mim é chave. Outro tema que foi falado e que eu acho que é bom reafirmar, que é optarem por fornecedores e por soluções abertas, ou seja, que permitam ir buscar de outros, que seja agnóstica, digamos assim, e que fornecedores tenham foco nesta componente que está na ordem do dia. Está na ordem do dia não só por questões económicas e financeiras, mas por questões também do ambiente, que sejam fornecedores com foco na eficiência energética, no reporting, que já foi falado de ESG, na gestão do consumo. Portanto, começarem desde logo a incluírem KPIs de sustentabilidade no planeamento desta jornada. Portanto, esta redefinição e esta jornada exige planeamento estratégico, eu diria uma abordagem modular e um foco em eficiência e resiliência. Portanto, tem sido aqui a nossa aposta e o apoio que temos dado tanto para os nossos clientes como para os nossos parceiros na construção de infraestruturas híbridas robustas, eficientes e sustentáveis. Obrigada, Mário. Obrigada por este último contributo nesta questão. E vamos para a mensagem final, certo, Jorge? É isso mesmo, como é habitual, eu vou pedir a cada um dos intervenientes para dar a sua mensagem final, o seu pitch para os parceiros, porque os parceiros devem trabalhar com a vossa marca, que vantagens é que, e que apoio é que vocês podem dar aos vossos parceiros para que eles decidam pela vossa oferta. E eu iria começar, eu vou pedir que esta mensagem seja necessariamente curta, normalmente eu peço que o façam em 1 minuto, se possível, e eu vou começar pela Ana Braulis, da Fujifilm. Ana, porque é que os parceiros devem olhar para as soluções da Fujifilm e como é que a Fujifilm apoia os seus parceiros? Muito obrigada, Jorge. Pues nos apoyamos nos parceiros justamente dando, bueno, pues conocimiento, ¿no? En esta abordaje para facilitar que os clientes e todas as organizações possam navegar nesta complexidade, porque vemos que o papel dos parceiros cada vez é mais estratégico na adoção de cloud híbrida e multicloud, onde muitas organizações precisam de apoio especializado para navegar nesta complexidade técnica e operacional, não é? O canal, portanto, para nós outros, vemos que o canal deixa de ser fornecedor, não? E passa a ser orquestrador. E os clientes precisam de parceiros que entendam o contexto de negócio, façam o ponte entre tecnologias e ofereçam valor contínuo. Não apenas essa migração que falamos. E aqui podem contar com todo o apoio de fabricantes, justamente, como Fujifilm, para facilitar essa tarefa tão complexa, não é? Muito obrigado, Ana, e muito obrigado pelo seu poder de síntese. Filipe Frasquilho, da IP Telecom, sua mensagem aos parceiros. Para os parceiros, a Telecom é uma cloud nacional portuguesa. Sabemos quais são as leis a que estamos sujeitos e, portanto, todo esse conhecimento é fundamental para poder apoiar os clientes finais a decidirem pelas soluções, pelas melhores soluções.
E nós também apoiamos os nossos parceiros, como é óbvio, eles conhecem melhor o negócio dos clientes, mas na definição de estratégias são fundamentais para que se consiga criar valor para os clientes, planear, controlar e definir KPIs, já foi aqui definido, é fundamental. Saber tentar simplificar, e quando digo aqui simplificar é não inventar a roda, porque muitas situações já existem exemplos em vários locais, tentar olhar para essas implementações, se foram bem feitas e têm sucesso, e tentar tirar de lá o melhor. E depois preocupação do soberania dos dados e o no lock-in. Muito obrigado, Filipe. Dirigi a mesma questão, sua mensagem, Mário Pimentel, da Schneider Electric, porque é que o parceiro deve olhar para a Schneider Electric e confiar nas suas soluções e na relação com a Schneider Electric. Nós consideramos aqui os parceiros uma peça-chave para entregar valor aos clientes finais, aos seus clientes finais. Portanto, há grandes oportunidades neste setor e os parceiros de canal poderão aproveitá-las. A Schneider Electric, nós temos a vantagem de, nesta componente data centers de Edge, termos, eu diria, 95% de abrangência em termos de fornecimento de infraestrutura, seja ao nível de cooling, da refrigeração, seja ao nível da parte da energia, da parte mesmo dos componentes já da componente da white space dos data centers, como os racks, PDUs, etc. Portanto, em termos de portfólio, estamos bastante capacitados. Eu gostava também de, uma vez estamos a falar aqui de parceiros de canal, de dar ênfase aos programas que temos vindo a desenvolver, programas de canal Schneider. No fundo, é conceder apoio técnico, apoio comercial e dar certificação, de facto, que é importante e que tem um objetivo, que é posicionarmos os nossos parceiros como especialistas em cloud híbrida, neste caso, que é o que estamos a falar, em energia, em sustentabilidade, e esta é a nossa abordagem. Nós fomentamos este ecossistema de parceiros com todas as nossas ferramentas comerciais e técnicas, porque achamos que é o que faz sentido, é caminharmos de mãos dadas para que o setor também floresça. Muito obrigado, Mário. Eu perguntava agora ao Paulo Machado da IBM, mesmo, sua mensagem para os seus parceiros e para os seus potenciais novos parceiros. Sim, Mário, portanto, a IBM tem nos parceiros um aliado fundamental naquilo que é a nossa estratégia de hybrid cloud e multicloud. E, portanto, aliás, a IBM não comercializa em Portugal que não seja por parceiros, ou seja, a IBM não faz vendas diretas a clientes. Portanto, todo o negócio da IBM, e não é só na área de cloud, também na área de software ou de hardware ou de servidores, portanto, nós transacionamos exclusivamente por canal. Portanto, não há transações diretas de IBM em Portugal, sempre canal, portanto, isto já por si indica a aposta única da IBM, porque entendemos de facto que os parceiros são absolutamente fundamentais e falámos ao longo desta sessão de inúmeros temas onde realmente as capacidades dos parceiros são absolutamente críticas e fundamentais e portanto não vou repetir, mas são realmente imensas e a complexidade com que nós hoje nos confrontamos é exemplo disso mesmo. E, portanto, a IBM tem um programa de parceiros muito abrangente. Só para terem ideia, portanto, qualquer parceiro IBM tem acesso à mesma informação técnica que qualquer colaborador de IBM. Portanto, só por aí vocês veem a capacidade de formação e de aprendizagem que nós proporcionamos aos nossos parceiros, porque acreditamos que, de facto, para nos diferenciarmos neste mundo e nesta realidade complexa, os skills e o conhecimento são absolutamente críticos. E, portanto, sem isso, não somos capazes de aportar valor aos nossos clientes. E, portanto, a aposta que nós fazemos nos parceiros é de facto, all-in, como eu costumo dizer. Muito obrigado, Paulo. Eu passava agora a palavra ao Sérgio Seabra, da Reddit. Sérgio. Obrigado. O nosso modelo é em tudo similar ao que o Paulo acabou de escrever, portanto, a Red Hat a nível mundial é channel only, nós não fazemos venda direta, quer dizer, não vou dizer que não há aqueles contratos militares ou coisas assim muito exóticas que a Red Hat não esteja que interagir diretamente por razões A ou B, mas em Portugal, certamente, aliás, Iberia, grosso modo, nós não temos venda direta.
Eu creio que a reputação da Red Hat aqui é conhecida, nós já vamos em 25 anos de empresa, temos um manancial bastante extenso de formação e certificação, que é para end users, que é para parceiros. Portanto, temos mecanismos vários de ajuda aos parceiros. Nós também não fazemos sequer managed services, portanto, a Red Hat está completamente dependente dos parceiros para escalar o seu negócio e manter a presença no cliente final, porque nós não oferecemos esse tipo de serviço continuado. Adicionalmente, de facto, em termos de hybrid cloud especificamente, todo o nosso stack está pre-built para ser deployed em qualquer tipo de infraestrutura, quer on-prem, quer na cloud, e realmente a quantidade de ISVs contra o qual o nosso Red Hat Enterprise Linux, ou mesmo a nossa distribuição Kubernetes OpenShift, está certificada é vastíssima. Diria que quase toda a gente e a sua avó está nessa lista. E por último, talvez a nossa qualidade que seja mais endearing é que somos muito baratinhos. Portanto, eu creio que oferecemos uma boa oportunidade de negócio. Muito obrigado, Yeah. Sérgio. Eu dirigi agora ao Vítor Fernandes esta oportunidade de falar diretamente para os parceiros, os atuais e os potenciais parceiros que se podem juntar à oferta da Akamai. Vítor? Pues sí, mi mensaje es para esos partners, esos integradores que quieren crear valor, que quieren diferenciarse y que quieren crecer con sus clientes y con los fabricantes con los que trabajen. No para aquellos que revenden instancias de otros, ni que venden servicios gestionados de otros. Son los que crean servicios y los que están cerca de los clientes. Akamai, como decía antes Paulo, tiene un programa de canal en el que la formación, en el que la capacidad de la operación es importante, en el que las oportunidades que presentamos a nuestros partners son muy buenas y animar al canal portugués, a que conozca la oferta de Akamai, de Cloud, y que podamos colaborar con ellos. Ese sería mi mensaje y mi recomendación. Muito obrigado, Vítor. Damos agora então por terminado, Marta, este especial e vamos começar a preparar a edição. Marta? Exatamente, sim, damos por terminado. Uma vez mais, obrigada a todos e a todos aqueles que também nos acompanharam à distância. O próximo live event agora vamos deixar o IT Channel um pouco de molho de férias, também merece, e voltamos em setembro, dia 5 de setembro, vamos ter o live event, na verdade, conjunto com a IT Insight, a outra revista irmã também aqui do IT Channel. Voltamos a 5 de setembro com o novo live event. Até lá, vamos, obviamente, quando eu digo molho, não totalmente, vamos continuar a ter notícias, redes sociais, sempre tudo ativo durante o mês de agosto, mas efetivamente agora vamos abrandar um bocadinho, não é, Jorge? E para a semana temos a edição de julho, onde sai precisamente aqui esta cobertura. Exatamente, exatamente. Bom, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam neste live event, um agradecimento especial aos nossos palestrantes que trouxeram aqui o seu contributo, a sua visão e que enriqueceram este debate. Efetivamente, poderão ler esta reportagem, a reportagem deste live event e o seu vídeo a partir do dia 11 de julho, que é quando disponibilizamos digitalmente a edição do IT Channel. Depois a edição impressa chegará aos vossos escritórios cerca de uma semana depois. A tempo de levar para a praia, o IT Channel, até porque para não, para a praia, para as exatamente. férias. Exatamente. E como a Marta disse, fiquem também atentos aos próximos eventos do IT Channel e também das publicações irmãs. Vamos ter um Q3 e um Q4 muito forte em eventos presenciais e virtuais nas várias publicações da Media Next. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada.